todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma hora de emissão na Rádio Miúdos. Eu sou o Tomás e estou aqui com imensa gente, com a Sara, com a Laura, com a Carolina Oliveira, com a Carolina e a Matilde Brito e com o nosso convidado desta hora, que é o Bruno Neto. Olá, Bruno. Olá, tudo bem? Tudo e consigo. Tudo muito bem, obrigado. Bom, o Bruno tem aqui uma história muito interessante que é preciso falar, especialmente aqui na Rádio Miúdos, que é uma história com uma cadela que se passa na Mongólia, entre Portugal e depois Mongólia, assim uma coisa que vamos perceber. E então, se calhar, vamos começar e a Sara pode ser a primeira a fazer a sua pergunta. Ok, quem é o Bruno e o que é que andava a fazer na Mongólia? Olá, antes de mais, pronto, quero agradecer esta oportunidade porque acho que eu estive a ler um bocadinho sobre a vossa rádio, sobre os vossos programas e então estou muito contente de poder estar aqui. Bem, quem é que é o Bruno Neto? Quem é que sou eu? Isto é uma pergunta que eu faço quase todos os dias, tipo, quem é que tu és, Bruno Neto? E eu tenho trabalhado, a minha vida tem sido muito rica em termos de experiências de trabalho. Eu tenho trabalhado, tenho feito ajuda humanitária, ou seja, tenho andado sempre onde há uma desgraça no mundo, normalmente eu vou, ou seja, estive a viver muitos anos a trabalhar em saúde pública, desde a trabalhar na saúde das grávidas, das mamães grávidas, dos bebés, depois também trabalhei com questões da malária, trabalhei no Ébola, na Serra Leoa, trabalhei no... Uma coisa super normal, não é? Uma coisa super normal, uma coisa, pronto, é como ir ali ao departamento de finanças ali de Sacavém, pronto, eu vou ali ao Congo ver se as coisas estão a correr bem e como é que eu posso ajudar. E então pronto, tenho feito isso, já trabalho, eu tenho 42 anos, sou de uma terra que se chama Tramagal. Olha, sabe que aqui no Cadaval havia uma terra que se chamava Tramagal, mas que é de onde são os meus avós e a minha mãe, só que agora a terra já mudou de nome, mas antes chamava-se Tramagal e toda a gente chama Tramagal. Que giro, não fazia ideia. Pensava que o meu Tramagal era o único, mas afinal não. Há outros Tramagais. E pronto, eu sou de lá, tenho 42 anos, trabalho já neste tipo de trabalho já há 18 anos, saí a primeira vez de Portugal, que eu nunca tinha saído de Portugal até aos 25 anos, então só quando eu fiz 25 anos é que eu fui até à Jordânia, foi assim o primeiro país, eu fui para o Médio Oriente, depois apaixonei-me por aquela coisa toda, fiz lá voluntariado, estive a trabalhar com refugiados da Palestina, e então pronto, depois da Palestina e da Jordânia e da Síria e do Líbano, depois voltei para Portugal e depois pronto, tem sido uma roda viva de países que eu trabalhei oficialmente em 35 países diferentes. Ok, e nesses países também acaba por viajar um pouco e conhecer um pouco do que lá se passa, não? Sempre. É das coisas mais... Eu considero uma pessoa super rica, não em termos de dinheiro, mas em termos de experiências, porque o mais importante para mim quando eu vou para um país, se eu vou trabalhar, por exemplo, com alguém de um país que é diferente do meu, eu tenho que conhecer essas pessoas, tenho que conhecer quais é que são os hábitos delas, tenho que conhecer quais é que são as suas visões do mundo, aquilo que elas consideram que é educação, como é que elas tratam os filhos, como é que elas veem, sei lá, o presente, como é que elas veem o amanhã, não é? A sua religião, que às vezes também é diferente, e isso para mim é fundamental. E quando tu estás a contactar com estas pessoas, tu aprendes imenso, porque deixas de ter só o conhecimento que tu tens, mas vais buscar o conhecimento de outras pessoas, de outras culturas, e ficas um bocadinho mais rico, claro. Agora, o Bruno tem uma história bastante engraçada que quando eu li achei muito engraçada e acho que as pessoas lá em casa também se vão rir bastante, que tem a ver com gordura de ovelha. Conta-nos lá essa história. Essa é boa. Eu quando vou para um país, para qualquer país que eu vá, eu nunca
vou comer aos restaurantes internacionais. Nunca vou procurar os McDonald's ou nunca vou procurar as Pizza Huts ou essas coisas todas. Eu vou sempre comer a comida tradicional destes países, porque é também uma forma de tu conheceres a cultura, não é? Tu conheces os hábitos alimentares e o que é que as pessoas comem e o que é que não comem. Na Mongólia, as pessoas sobretudo comem ovelha, comem borrego. Só que, aquilo como é um país onde tem temperaturas que podem chegar aos menos 60 graus, é muito difícil terem agricultura. Então tem que ter para ter coisas plantadas, tem que ter umas estufas muito especiais, mas também são muito caras, e então é muito complicado ter vegetais e vegetais sempre acessíveis. Então, sobretudo, eles comem carne, e a carne que há mais é ovelha. Então, na primeira semana, eu quis experimentar todos os pratos que havia, e todos tinham ovelha. E eu, depois de uma semana, eu já tinha, tipo, o meu... Eu quando transpirava, cheirava tipo a ovelha. Quando ia à casa de banho fazer xixi, já cheirava também tipo a ovelha. Então eu transformei-me numa ovelha, porque, e nós às vezes ouvimos dizer isso, que nós somos o que comemos, e de facto é verdade. Eu comi tanta ovelha que eu já estava a ficar tipo uma ovelha também. Então, e não houve uma vez em que o Bruno foi ao supermercado e basicamente estava tudo escrito na língua do país e em vez de comprar peixe fumado, trouxe gordura de ovelha? Tudo aquilo estava, isto é para tu ver, tanto, aquilo havia tanta ovelha em tanta coisa, não é? E depois aquilo estava tudo escrito em cirílico. Cirílico são as, tanto a escrita que é utilizada na Rússia e em alguns outros países e na Mongólia também. E mesmo ao lado de umas caixinhas de peixe fumado, porque lá também não há muito peixe, portanto eu só podia comer assim peixe fumado ou peixe em lata, assim tipo umas conservas, mesmo ao lado, e esse era sempre muito caro. Vi uma coisa branca, que pareciam tipo umas fatiazinhas de peixinho branco fumado, mas super barato. E eu disse, isto é incrível ter peixe tão barato. E quando eu comprei, claro, cheguei a casa, era gordura de ovelha, muita gordura de ovelha, que era aquilo que eu não comia, não era? Era só ovelha. Como é que soube que era gordura de ovelha? Olha, porque quando eu abri e estava tão contente por ir comer peixinho, a primeira coisa que eu faço, vou cheirar, bem, automaticamente vem aquele cheiro tipo bué forte, assim, bué intenso, e eu disse, meu Deus, eu não acredito. E depois ainda por cima comprei logo 3 caixas, porque o preço era tão barato, e depois, olha, não sei o que é que eu fiz, já ia utilizando, tipo, para cozinhar, mas depois era muito. E pronto. Era muito ovelha junto. Era muito ovelha junto. Que recordações traz do país da Mongólia? Oh, tantas. Olha, foi um país onde eu aprendi bastante, porque, por exemplo, eu falo inglês, falo espanhol, falo francês, falo um bocadinho de árabe, porque eu também vivi em países árabes. Mas mesmo nestes países árabes, toda a gente falava inglês, ou a maior parte das pessoas falavam inglês. A Mongólia foi muito engraçado porque não há muitas pessoas a falar inglês, ou seja, foi das primeiras vezes que eu tive de me desenrascar de mil e umas outras formas, porque não era a língua que nos ligava. Então era desde os gestos, às formas ou seja, a gente às vezes, eu conversava em português, as pessoas respondiam-me em mongol e a gente entendia-se, não pelas palavras, mas pela atitude, pelos sorrisos, pela forma de estar. E então eu aprendi imenso com o povo mongol, porque é um povo que vive em situações extremas, ou seja, uma vez mais, se nós aqui temos frio quando está tipo 10 graus ou 7 graus, lá imaginam com menos 30, menos 40 graus, mesmo assim eles vão trabalhar, mesmo assim eles saem de casa,
E então é um povo muito resiliente, muito forte, com muita atitude. Então foi um prazer enorme poder aprender com eles e estar com eles e tudo isso. Portanto, é aquilo que eu trouxe da Mongólia, para além de ser um país lindo, 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 vocês depois podem procurar por estepes mongóis, ao Google e ao YouTube e procuram por estepe mongol. E lá poderão ver paisagens lindas, 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 às vezes com neve, outras vezes todas verdes, mas para além das paisagens foram de facto as pessoas que mais me marcaram na Mongólia. Dos países onde andou, por alguns terem conflitos, não teve medo? É assim, eu medo não tive. Claro que tive algum receio, ou seja, sabendo que vou para um país onde existe uma guerra, onde existem conflitos armados, é sempre muito preocupante. E a questão é que nós estamos habituados, de facto, a ter uma vida mais calminha, não é? A gente quando sai à rua, não estamos com medo que venha um carro de combate ou que venha uma pistola, uma coisa assim qualquer. E lá, o que é que acontecia? Lá tinha que se ter muito cuidado, ou seja, tínhamos que ter sistemas de segurança muito, muito fortes, tínhamos que ter sempre cuidado para onde íamos, como íamos, com quem íamos, e então sempre foi uma questão de eu focar-me, eu pensar que aquilo que eu estava lá a fazer, ainda que fosse um risco, iria ajudar a salvar a vida de muita gente, iria ajudar a melhorar a vida de muita gente. Então a gente às vezes faz pequeninos sacrifícios, não fazemos coisas assim à toa, não é? Nunca fiz nada que metesse em risco a minha própria vida, mas sabia que havia riscos, sem dúvida. Mas achei que havia coisas mais importantes que era o trabalho de poder ajudar a salvar vidas humanas. E não passou por nenhum momento perigoso? É assim, eu vou-vos dizer, vou-vos contar uma história que a situação mais perigosa que eu tive foi em Portugal. Foi uma pessoa que estava... É verdade. Eu já estive em sítios com guerras, com guerrilhas, com problemas complexos, mas o único sítio onde eu temi pela minha vida foi em Portugal. Porque uma vez estava em Beja, que é uma cidade super pacífica. Ainda por cima em Beja. Em Beja. Eu amo o Baixo Alentejo, amo o Alentejo e amo Beja. Estive lá, estudei lá durante 4 anos, então fiquei com uma relação muito próxima ao meu Alentejo. Mas aconteceu que houve uma pessoa que estava completamente com problemas com álcool e com drogas, alterada, e aproximou-se, esteve com uma arma, apontou uma arma, disse que me ia matar, essas coisas todas. Claro que depois, pronto, não matou, estamos cá todos. Ainda mas pronto, mas foi uma situação, foi a única situação que de facto é tudo calminho. Mas pronto, e foi isso, mas de resto, no resto do mundo as coisas, tive sempre muita sorte. Eu vivi, por exemplo, numa cidade que se chama Tegucigalpa. Alguém sabe onde é que é Tegucigalpa? Não? Tegucigalpa é a capital das Honduras. Então, a Tegucigalpa é uma cidade que também tem muitos problemas de violência urbana. Muitos. Está muito violento. Agora, se nós tivermos cuidado, se tivermos, não arriscarmos, não irmos para sítios que nós já sabemos que há problemas, e respeitarmos sempre a cultura local, isto é das coisas mais fundamentais. Eu, quando andava nestes países, e por exemplo as pessoas dizem: "Ei, Bruno, vive em Angola, Luanda é uma cidade muito perigosa, as pessoas são assaltadas." Eu, em Luanda, na capital de Angola, eu andava a pé com o meu computador na mão, Porquê? Porque eu relacionava-me bem com toda a gente nas ruas, ou seja, se tu és uma pessoa que te dás com toda a gente, se tu és uma pessoa que és simples, que tens a cabeça aberta para a interculturalidade e para o contato com os outros vão-te tratar bem e vão-te tratar melhor. Portanto,
eu nunca tive assim grandes problemas porque também sempre fui muito bem tratado. E também tive cuidado, claro, mas sempre fui bem tratado. Como é que encontrou a cadela? Então, eu estava na Mongólia, eu já estava quase na fase de me vir embora. Epá, e eu vinha, por acaso nesse dia, ia tipo de fato e gravata, assim, todo muito bem vestido, e estava a chegar a casa, e ao pé da casa eu tinha havia uma demolição de um prédio. Então era uma zona que estava tipo cheia de cimento, de pedras, tijolos, assim, tudo muito sujo. E então, o que é que aconteceu? Estava eu a passar, vejo assim uma cadelinha cinzenta, assim tipo assim a esgravatar, assim no meio daquele cimento em pó, a fazer tipo uma caminha para se deitar. E ela tipo olhou para mim assim com os olhinhos e eu disse assim, Bruno Neto, tu estás na Mongólia, concentra-te e vai para casa, e pronto, é a vida é difícil. E eu, como já tinha estado em muitos países onde há sempre muitos cãezinhos, e eu tenho sempre vontade de dizer assim, olha, vou levar para casa, mas depois penso, como é que eu depois vou levar para casa e depois, vou para outro cenário de guerra, depois não vou poder levar a cadela. Portanto, infelizmente os animais, estão entregues à sua sorte. Ali, eu olhei para ela olhou para mim, assim com uns olhinhos muito fofinhos, e eu fui para casa e disse assim, não, Bruno, concentra-te, vai para casa. Cheguei a casa e abri o frigorífico e disse, mas tenho aqui um de arroz. Eu disse, não, então agora vou levar só um bocadinho de arroz e um bocadinho de água, que ela deve estar cheia de fome, coitadinha. E ela conquistou o meu coração como? Ainda que ela estivesse cheinha de fome, ela preferiu brincar comigo, saltou para cima de mim. Eu estava com o fato preto, fiquei todo cinzento porque ela saltava, corria, saltava. E eu fiquei completamente apaixonado por aquela cadelazinha e pronto. E depois, olha, porque eu também deixem-me dizer uma coisa, eu sou uma pessoa responsável e eu sabia que, porque nós não podemos brincar com a vida dos animais, não é? Então, eu salvei-a, e se calhar já estou aqui a responder a algumas outras perguntas, mas eu salvei por duas situações. Primeiro, porque os cães na Mongólia são considerados como outros animais. E como são considerados como outros animais, eles acabam por ser mortos para ser utilizada a pele e o pelo dos animais. Nós aqui, por exemplo, nós às vezes vemos pessoas com um casaco com pele de ovelha, não é? Eles lá utilizam os animais utilizam os cães como mais um animal. Ou seja, eles matam um cão como matam um cabrito, como matam uma coisa qualquer assim. Então, como eu sabia que naquela altura, porque estava a nevar, era a altura que faziam as caçadas aos cães, porque pronto, todos os cães são depois muito fofinhos e só Bruno, só uma coisa, e nisso que estava a dizer de fazerem casacos e essas coisas com a pele do cão, eles lá na Mongólia dizem que têm que retirar a pele a esses animais vivos ainda, porque senão a pele estraga-se, não é? É assim, é muito complicado. Portanto, não são todos, mas há zonas tanto na China, como na Mongólia, como noutros países, em que os animais são de facto... tiram-lhes a pele enquanto eles ainda estão vivos, então... Estripam-nos, é horrível, é um cenário horrível, e como eu, sabia disso, como eu sabia que aquela cadelinha ia acontecer isso, mas eu fiz uma coisa, antes de ter ficado com ela, eu liguei a uma amiga minha mongol e disse-lhe, pronto, uma vez mais, eu não queria ser irresponsável, imaginam que eu ia tirar a cadela da rua e depois vinha para Portugal e não me deixavam vir com a cadela para Portugal. Eu não ia pôr a cadela na rua. Então eu falei com uma amiga minha mongol, que se chama Anuka, e a Anuka, eu disse que ela também adorava cãezinhos. Eu disse, olha, vens aqui à minha casa, vens ver aqui uma cadela que eu tenho, que é linda, ainda que ela estivesse toda cinzenta, eu já digo depois a cor dela agora,
é linda, mas vem cá porque se eu não ficar com ela, pá, se tu quiseres ficas tu, mas tens que me dizer, senão ela vai ficar na rua. Então pronto, eu fui-lhe dar um banhinho à Mushima e descobri que ela não era cinzenta, que ela era tipo entre um branco e um dourado. E então ela estava era toda cheia, toda suja Do cimento. do cimento e daquela sujidade toda, que horror. A água que saía dela tipo era preta e depois como ela tinha tipo um pelo muito, muito forte e depois vocês podem ver no... Ela tem um Instagram só dela, que é mushima.k, a letra K, e vocês podem ver a transformação dela. Portanto, é muito, muito giro. Quando entrou, ela era já adulta ou era um cachorrinho ainda pequenino? Pronto, ela já era uma jovem cadelinha. Portanto, ela já tinha 1 ano, portanto, já era grandota, e pronto, já não era um bebé. Portanto, já tinha vivido na rua mais de 1 ano. Por que o nome Mushima? Porquê Mushima? A Mushima por acaso é para verem a minha ligação com os outros, com vários países ou com vários sítios, é muito engraçada. Mushima quer dizer coração na língua quimbundo de Angola. Ou seja, quando vivi em Angola, eu apaixonei-me pelas culturas angolanas, porque são várias culturas, têm muitas línguas, muitas culturas diferentes, cada zona tem as suas línguas, tem as suas culturas, tem a sua comida, e então há uma terra em Angola que se chama Mushima e quer dizer coração, e eu fiquei apaixonado pelo nome então chamo-lhe coração. Deixa-me dizer que eu tive outro cãozinho que eu tirei da rua aqui em Portugal, mas que já morreu ano passado já de velhote, e eu tirei-o aqui da... Morreu de velhote, ainda bem. Exatamente, teve uma boa vida, recebeu muito mimo, ainda que tivesse, coitado, esse teve mais tempo na rua e foi abandonado, porque eu depois encontrei uma senhora que viu ele a ser abandonado, ou seja, esse cãozinho chamava-se Habibi. Habibi quer dizer meu amor em árabe. e então, esse cãozinho, para vocês verem como é que às vezes as pessoas são cruéis, um dia depois de eu ter tirado esse cãozinho da rua, que estava super magro, magrinho, todo sujo, todo cheio de fome, houve uma velhota que me viu com ele e disse, então você ficou com esse cãozinho? Eu disse, fiquei, porque é seu. E ela disse, não, é que eu vi esse cão a ser abandonado. Então esse cão foi abandonado, já tinha sido abandonado há mais de 1 ano, então ela disse que viu ele a ser atirado por uma janela de um carro em andamento. Ou seja, o carro ia a andar e alguém mandou o cão e foi-se embora. E é para vocês verem, às vezes as pessoas são muito boas e às vezes as pessoas são muito mazinhas. Pois. Bem, isso, fogo. Bem, o Bruno, apesar de fazer estas coisas todas, de andar pelos países, assim, nada comuns, não é? Também tem outra coisa, outro trabalho, que também não é a coisa mais comum do mundo, apesar de agora já haver mais, mas o Bruno tem uma associação que se chama Cistos, acho que é assim que se diz, Exatamente. que trabalha com refugiados. Conte-nos lá um bocadinho disso, porque a minha mãe, ela estudou para trabalhar com refugiados e eu já lidei muito também com refugiados em Santarém, porque havia lá uma escola, e fala-nos lá um bocadinho sobre esta associação. Pronto, é assim, portanto, a associação não é uma associação de trabalho com refugiados, é uma associação de jovens, ou seja, quando eu era assim jovem, quando eu tinha 18 anos, eu e os meus amigos decidimos criar uma associação lá na nossa terra, no nosso Tramagal, não é no teu, e decidimos criar uma associação de jovens. Porquê? Porque a gente estava fartos, havia outras associações, mas as pessoas não faziam muito, não queriam saber dos jovens, e nós dissemos, não, então se nós queremos as nossas atividades, vamos criar uma associação. Então fizemos uma associação que se chama Associação Juvenil Cistos, que foi criada em 1998 e era para trabalhar inicialmente para os jovens e muito ligado ao ambiente.
E trabalhámos muito, fizemos limpezas de ribeiras, de rios, fizemos muitas atividades de promoção à vida mais saudável e depois, entretanto, começámos a participar em programas de intercâmbios com outros países na Europa e depois fizemos intercâmbios com países do Médio Oriente e e de tudo o que é os países do Magreb, do Norte da África. E aí sim, aí foi por isso que eu fui para a Jordânia, ou seja, eu fui voluntário através da Associação Juvenil, fazer trabalho de voluntariado e trabalhei com refugiados. Depois tivemos a oportunidade de fazer em programas de intercâmbios em que jovens do Médio Oriente, jovens do Magreb vieram até Portugal, até o Tramagal, e aí pudemos trabalhar com pessoas que também, lá está, alguns deles eram refugiados, especialmente da Palestina, e tivemos a oportunidade de fazer intercâmbios muito bons, em que jovens do Tramagal perceberam a problemática de alguns países e do que é ser um refugiado, e aí, pronto, pudemos também enriquecer, ou seja, nós jovens, enriquecemos também os mais velhos lá da nossa terra, a demonstrar-lhes outras culturas, ou seja, trouxemos as culturas para nós. Esta cadela fez com que o Bruno pensasse mais na vida, não foi? Que talvez fosse melhor acalmar. Sim, sem dúvida. Sabes que a Mushima foi um 2 em 1. Por um lado foi poder salvar a cadelinha, pronto, e dar-lhe uma vida melhor, mas por outro lado também foi a partir do momento em que eu tenho uma cadela, já fica mais difícil eu poder ir para outros sítios e deixá-la ficar cá, não é? Ou seja, o meu objetivo também foi juntar o útil ao agradável, como tu disseste, um 2 em 1. Por um lado, salvar a cadelinha, por outro lado, ver se eu conseguia voltar a Portugal e ter uma vida um bocadinho mais normal do que a vida que eu tinha tido, porque saltar de um lado para o outro também cansa, sabes? Eu tantos países, tantas viagens de avião, centenas e centenas de viagens de avião, de barco, de carro, que eu cheguei a um ponto quando eu fiz 40 anos que eu disse assim, fogo, estou cansado, preciso de fazer uma pausa na vida. Então a Mushima veio-me ajudar a querer ficar mais quietinho e pronto, e regressar a Portugal também. O Bruno é de onde? Eu sou mesmo do Tramagal, mesmo. Isso é... E Tramagal fica no concelho de Abrantes, ou seja, fica mesmo no centro de Portugal. Também fica mesmo à beirinha do Tejo, mas fica na zona de Abrantes, portanto concelho de Abrantes, distrito de Santarém, ali perto do entroncamento, Torres Novas, e por esses lados. Ok. Mas margem sul, eu sou da margem sul, do Tejo. Ok. Mas segundo o que eu tenho aqui, houve um problema em trazer a Mushima para Portugal. O que é que aconteceu? Se fosse só um problema eu tinha ficado contente, mas não, foram bués de problemas. Foi assim, porque trazer trazer um animal de um país onde existe raiva, raiva é uma doença que afeta alguns animais e é uma doença perigosa porque os animais ficam mais agressivos e se morderem podem passar a raiva tanto a pessoas como a outros animais, e então pediram-me imensos, foram testes de sangue, esses testes de sangue, para vocês imaginarem, tiveram de ir da Mongólia para os Estados Unidos, para Miami, depois houve um problema com os testes, e depois atrasou-se, depois pediram mais sangue, foi para Nova York, portanto só o sangue da Mushima já viajou mais que muita gente. E depois, mas tens tempo. E depois o que aconteceu foi que acabou por com esses atrasos todos, não consegui trazer a Mushima comigo, porque eu já tinha a viagem marcada e era impossível ficar lá. O que é que aconteceu? Eu pedi a essa minha amiga, a Anuka, para ela poder trazer a cadela com ela, ou seja, só que o Estado português, eles aqui não foram
Portanto, o governo, não foi o Estado, mas foi o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não deram vista à minha amiga. Ninguém sabe porquê, mas não deram vista a ela. Portanto, ela não pôde vir cá trazer a cadelinha. O que foi muito triste, porque era também uma forma de eu agradecer a esta minha amiga de poder vir a Portugal, visitar Portugal, que ela não conhecia, e assim pronto, como a Mushima ficava lá, o Bruno Neto pôs-se ao caminho e pronto, tive de voltar à Mongólia, aí já com os documentos todos bem feitos, tudo muito bem feito, e pronto, já pude trazer a Mushima para Portugal, mas foram muitos problemas, muitos papéis, muito para cá, muito para lá, muitas justificações, e mesmo a Mushima, quando veio, ela teve de fazer quarentena, ou seja, eu tive de, para vocês verem, para aceitarem que a Mushima viesse de um país destes, para além dos testes de sangue e tudo isso, eu tive de escrever uma carta para o Ministério da Agricultura, a explicar a situação, lá está, dos cãezinhos serem mortos para tirarem a pele, tive que explicar isso tudo, tive de evocar uma questão de vida ou morte para poderem aceitar a Mushima, e ela teve em casa a fazer quarentena de 30 dias, só ia lá fora fazer o xixizinho e depois voltava para casa. Uhum. Então, e no final disto tudo, conseguiu trazê-la para casa? É verdade, a Mushima está cá, está em Portugal, está agora aqui comigo, nós de vez em quando vamos ao nosso Tramagal, porque ela lá pode andar, vamos lá para o meio do Pinhal, vamos para o meio da natureza, então lá pode andar sem trela, pode correr à vontade, aqui naturalmente tem que andar sempre com trela, para a segurança dela, para não ser atropelada nem para causar nenhum problema, ainda que ela seja uma fofinha, mas pronto, está cá comigo. É mesmo uma fofinha, porque eu já vi fotografias dela e dá mesmo vontade de ir ali dar festinhas e festinhas e mais festinhas. Agora Olha, eu lembrei-me de uma vez que a minha tia trazia o cão dela. O cão dela não é que não seja fofo, mas é assim um pouco mais, parece que é um pouco mais agressivo. Sim. Mas ele não morde, eu gosto muito de brincar, ele trepa por tudo. E quando eu vi um gato lá no terreno da minha avó, a minha tia tinha a trela, mais saco na mão, e a minha tia parecia um desenho animado. Porque ela assim a tentar barriga no chão e sujou-se toda. Coitada. Então começou a correr e não havia meio de tirar a trela, então Claro. deu-se toda, coitada. Acontece. Sabes que a Mushima é muito, muito fofinha, mas se tu fores um pombo, tu tens que voar, porque ela detesta pombos. Ela, quando vê um pombo, ela fica maluca, ela começa a correr para tentar para tentar agarrar o pombo com a boca. E eu tenho sempre que ter, às vezes, muito cuidado com isso. Mas pronto, mas ela tirando, desde que não sejam pombos, ela é uma fofinha. Mas pombos não, pombos é que não. Mais uma pergunta. Depois de tudo o que fez para trazer a Mushima até cá, acha que valeu a pena? Claro, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, sabes? Sabes que é óbvio que não foi fácil, é óbvio que eu tive muito trabalho, gastei muito dinheiro também para trazer a Mushima para cá. Tive a sorte, eu no início da entrevista eu disse-vos que eu sinto que sou uma pessoa com muita sorte, e sou mesmo, e quando eu fui fazer isso, quando eu fui para a Mongólia, eu não sabia, mas uma amiga minha, que é a Patrícia Fonseca, que é uma incrível jornalista, que também já esteve a trabalhar em cenários de guerra, já esteve na Palestina, esteve no Haiti, esteve em sítios fantásticos e ganhou inclusivamente prémios do Presidente da República, do Jorge Sampaio. Ela, nas minhas costas, sem eu saber nada, falou com todos os amigos do Facebook e recolheram dinheiro e ajudaram-me a pagar as despesas. Então foi muito lindo, ou seja, não foi só o Bruno, grande prova de amizade. Foi muita gente, muitos amigos meus que ajudaram, quiseram ajudar, e isso é muito bonito, como é óbvio. Uhum. Isso é uma prova de bondade. Absolutamente. Eu tenho mais uma. Força. Ela adaptou-se bem ao nosso clima.
porque é bem diferente da Mongólia. Sem dúvida. É assim, por acaso, os animais lá é uma coisa muito engraçada, que é os animais, a amplitude térmica, a amplitude quer dizer pronto, vai de um sítio ao outro, ou seja, desde a temperatura mais baixa de lá é menos 60, mas depois a mais alta pode ir até aos mais 40, ou seja, também está quente. O que é que acontece? Os animais, isto é a coisa fabulosa da mãe natureza, os animais adaptam-se, ou seja, ela lá na Mongólia, quando estava tipo neve com menos 30 e menos 40, ela parecia uma ursinha. Se vocês depois forem ao Instagram da Mushima, vocês vão ver fotografias Recordo-nos dela. qual é? Mushima, que é Muxima.K, a letra K. Ok, Mushima.k no Instagram, vão lá seguir e ver aquelas fotos daquela cadela mais fofa que sei lá. E o que é que acontece? Ela lá parecia uma ursinha com muito, muito, muito pelo, até parecia que não tinha pernas, e depois os animais lá na Mongólia, quando começa a ser a primavera e começa a ser o verão, perdem o pelo todo, não é todo, mas tipo, depois parecem, vamos dizer, animais normais. Então a Mushima cá é a mesma coisa. Se vocês imaginassem, agora que está a ficar menos frio, se vocês imaginassem o pelo que eu hoje tirei à Mushima só de estar a escovar, mete medo. Ela tem tanto pelo. Isso é ela cá, essa que giro estás a partilhar. Estamos aqui a ver algumas fotos no Instagram e vão lá ver porque realmente é Se mesmo. fores lá ao fundo, vais ver, se fores lá tudo abaixo, vais ver as fotos dela na neve, lá na Mongólia. Uhum. Está aí. Olha, aqui está. Vão lá ver ao Instagram, nós estamos aqui a falar, mas vocês não conseguem ver. Vocês E ela não aqui conseguem ver. tem mesmo uma grande diferença em consideração às fotos mais recentes. Urso. Pois é. Então, e Bruno, no final disto tudo, como é que define a sua relação com o Mushima? A minha relação com a Mushima. Ora, a Mushima é a minha companheira. É uma companheira, é a companheira de vida, é a companheira aqui da quarentena. Olha, se não fosse ela, isto era uma chatice, andava aqui sempre sozinha. Agora, de vez em quando ela vem aqui, diz, tipo, vem-me mordiscar assim as mãos, tipo a chamar-me, vamos brincar. Então a gente depois vai brincar um bocadinho, depois vamos à rua. Então ela tem sido uma companheira. Se quiserem, eu posso me levantar e posso-vos mostrar a Mushima. Vamos ver ao vivo. Vamos ver a Mushima. Olha ela ali, está deitadinha. Mushima. É uma bola de pelo branca. Então. É mesmo. Vocês têm que lá ir ao Instagram da Mushima, É uma mushima.k, lindona. para verem aquelas fotografias Anda. e ver o que nós estamos a ver agora. Ela parece bastante feliz e está ali muito jeitosa, ali a espreguiçar-se e tal. É uma querida. Bom, eu acho que nós não temos mais perguntas. Bruno, eu queria agradecer em nome de todos por ter estado aqui nesta quase uma hora. E pronto, essa história é mesmo muito engraçada e por isso vão lá então ao Instagram da Mushima, mushima.k, e vão lá explorar aquelas fotos todas, tanto em Portugal como lá fora. Pronto, obrigado e Muito obrigado, eu. até uma próxima. Exatamente, estão à vontade e quero-vos desejar uma excelente continuação desta pandemia. Fiquem em casa, vocês e todos os espectadores, não é? Fiquem em casa, cuidem-se de vocês, das vossas famílias, dos vossos amigos, porque quanto mais rigorosos nós formos agora, mais rapidamente a gente vai ultrapassar tudo isto. Portanto, desejo-vos muitas felicidades, sejam muito abertos às outras culturas, valorizem a vossa cultura, e nunca se esqueçam das vossas raízes, mas valorizem sempre também a aprendizagem intercultural, com pessoas de outros lados, com outras comidas, com outras cores, com
com outras formas de ver a vida, porque só assim é que a gente depois pode ser um bocadinho melhores. Ó Bruno, nós fazemos uma pergunta a todos os entrevistados na Rádio Miúdos. Agora temos que fazer assim e à Mochima. Primeiro, qual é o brinquedo preferido da Mochima? Uma bola de ténis. É? Automaticamente. Ela anda sempre com a bola de ténis na boca e às vezes, tipo, eu estou a ver um filme e de repente olho para o lado, está ela mesmo ao lado da minha cara com uma bola de ténis na boca, a olhar para mim e dizer assim, então, porquê é que estás a ver um filme? Vamos lá brincar, só faz favor. Então, e qual era o seu brinquedo preferido em criança? O meu brinquedo favorito, oh uau! Eu acho que era uma bola também. Eu sempre quis jogar, sempre adorei jogar a bola. Então E era ainda também uma joga? bola. Ainda faz desporto? Sim, desporto sim. Nota-se pelo seu casaco. Poderia fazer mais, mas tenho saudades de jogar futebol com os meus amigos, de jogar basquete, de jogar ténis, gosto de jogar squash e tenho saudades de fazer essas coisas todas. Agora não podemos fazer nada, mas é importante darmos umas voltinhas na natureza, respirar o ar puro, não é? Então, sem dúvida nenhuma, mas eu sim, jogar futebol, eu e a Mochima. Então, e um último pedido, uma mensagem para a Rádio Miúdos e para todos os nossos ouvintes pelo mundo e se calhar até ouvintes na Mongólia, quem sabe? Quem sabe? Quero-vos desejar as maiores das felicidades, tanto eu aqui como a Mochima. Vou pôr aqui a Mochima aqui ao pé de mim. Ela veio agora para aqui pedir miminhos. Então, basicamente é desejar-vos as maiores das felicidades, agradecer imenso a esta entrevista, foi muito giro, as vossas perguntas são muito giras, vocês fizeram um trabalho jornalístico fabuloso. Eu sou entrevistado muitas vezes e acreditem que esta entrevista de hoje foi das mais completas em termos de investigação da vossa parte. Vocês vocês fizeram uma investigação melhor do que algumas entrevistas que eu já dei. Obrigada. Pronto, é mais uma vez agradecer ter estado aqui na nossa companhia e pronto, até uma próxima. Tudo bem, sejam felizes. Exatamente.